amores do terceiro ano, tudo bem? Olha só, vamos começar mais uma aula de português, né? Graças a Deus. A nossa aula de português de hoje vai ser sobre um tema que a gente tem falado muito, que é a interpretação de texto, tá? Interpretação de texto. Então, tia Gil, hoje, vai fazer uma aula diferente de interpretação de texto através do livro de vocês. Então, a gente vai analisando o texto e já vai comentando sobre a atividade de casa, tá? A página do livro de português é esse livro aqui, ó. A página do livro de português é 179. Página 179. A gente vai começar por ela, tá certo? Olha só. Na página 179, está mais ou menos de uma maneira reduzida, contando a história de Branca de Neve. Então, diz que Branca de Neve era o nome de uma linda princesa, que alegrava a todos, que ela era bela, que chegava a causar inveja porque ela era muito bela. Ela tinha muito amor, muita bondade, praticava muito bem. O mal não chegava, assim, não pertencia à pessoa dela, ao mal. Realmente era uma pessoa muito bondosa e por conta disso era muito invejada, principalmente pela rainha e madrasta, né? Porque a madrasta dela era a rainha do castelo. Então a rainha, ela tinha muito ciúme dela, muita inveja, por ela ser bondosa, por ela ser bela, por ela ser carinhosa. Então ela tinha muitas qualidades que causavam inveja à rainha, que era sua madrasta. A rainha um dia pegou o espelho dela, né? A rainha tinha um espelho que falava com ela. E a rainha perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então o espelho falou para ela que muito mais bela do que ela era Branca de Neve. Então isso ainda causou mais raiva à rainha, tá? A história é essa aí. Só que tem mais detalhes. Fala sobre o castelo, fala sobre a floresta, né, que era um local muito bonito. Fala sobre um príncipe. Mas no livro de vocês está contando somente essa parte. Por quê? Porque essa história está sendo relatada através de um cordel. Gente, cordel é um tipo de literatura, certo? Que é utilizada para contar as histórias de uma forma resumida e de uma forma mais vivida, certo? De uma forma mais real, vamos dizer assim, né? Cordel são aqueles livrinhos pequenos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um cordel. São livrinhos pequenos de literaturas escritos por poetas populares. Geralmente eles contam a história através de versos, certo? São através de versos que as histórias são contadas. Que são versos, são frases rimando uma com a outra. Então, através disso, tá? Eles contam as histórias. Essa literatura é chamada de cordel. Então, aqui no livro, a história de Branca de Neve está sendo contada através de um cordel. Vocês vão observar que as frases da história, elas estão rimando uma com a outra, o que a gente chama de estrofes, certo? Então, na página 180, ele continua contando a história de Branca de Neve, de uma forma, através de um cordel, ou seja, como tinha de um cordel. Ele conta com frases onde rimam. Por exemplo, na página 180, ele começa dizendo assim: conclamou o caçador e uma ordem lhe deu: tire a vida da princesa e a mais bela serei eu. Veja que está rimando, não é isso? O caçador ordenado fingiu que lhe obedeceu. Então aí, cordel é isso. São versos, são estrofes que têm rimas. Geralmente, se a gente fosse contar essa história, iria contar ela quase que de uma maneira cantada, como se fosse uma música, tá? Por conta das rimas que ela tem. Então, aqui ele colocou o cenário, né?
continuou a história de Branca de Neve até o final, que no final ele diz que, ao ver a princesa dormindo, o príncipe se alegrou, pegou as mãos da princesa e a sua boca beijou. E ao sentir aquele beijo, a princesinha acordou. Então aí, olha só, ele rimou novamente. Vocês vão ver no desenvolver da leitura, vocês vão ver que cada estrofe, ela tem uma rima. Então, por isso que é chamado de cordel, tá? É um tipo de literatura que tem as estrofes rimando as frases umas com as outras, certo? Então, aí vocês vão realizar a leitura bem direitinho. E ele vem para a página 182. Na página 182, a gente já vai começar com a interpretação de texto relativa a esse texto de Branca de Neve. Aí ele pergunta, você já conhecia a história da Branca de Neve? Comente com seus colegas como a conheceu. Se você já conhecia a história de Branca de Neve, é porque alguém já te contou, né? Isso não foi Tia Gil que leu pela primeira vez. Então, como você não pode conversar com seus colegas, a não ser que seja pelo WhatsApp, você pode conversar com as pessoas de casa sobre essa história, tá? E responder a questão. No segundo, ele diz, o que você achou dessa versão da história da Branca de Neve em forma de cordel? Você achou o quê? Você achou que foi bom, que foi ruim, que foi legal, que ficou bonito, que ficou feio? Enfim, você vai dizer o que você achou. Em seguida, ele continua com a questão. Comente com os colegas como as rimas e o ritmo ajudaram na construção do sentido. Ou seja, você vai comentar como é que você achou que essas rimas ajudaram a dar sentido à história. O que é dar sentido? A dar lógica à história. O que você achou que o fato das frases rimarem ajudou para dar sentido à história, para dar lógica à história, para dar vida à história, tá? No terceiro, contorne o lugar em que a Branca de Neve encontrou os anõezinhos. Então ele fala floresta, mar, castelo e espelho. Qual desses lugares ela encontrou os 7 anões? Quarto, ligue o nome da personagem à informação a que se refere a ela. Então tem Branca de Neve, rainha e caçador. Do outro lado tem alegrava a todos com sua imensa beleza. Qual dos 3 fazia isso? Depois tem assim, fingiu que obedeceu à rainha, mas contou os planos dela à princesa. Quem fez isso na história? Em seguida, preparou um feitiço e se transformou em uma velha. Quem fez isso na história? Então você vai ligar o personagem à sua imagem na história, certo? Quinto, de acordo com o cordel lido, que fez a história, né? Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então ele diz, a rainha desejava que a princesa fosse a mais bela do castelo. Isso é verdadeiro ou falso? Os 7 anõezinhos prepararam um feitiço para dar a Branca de Neve. Isso aí é verdadeiro ou falso? Você só vai saber quando ler a história, não é isso? Depois ele diz, a rainha tinha inveja da beleza da princesa. Verdadeiro ou falso? O espelho afirmou que a rainha era a mais bela do castelo. Verdadeiro ou falso? A princesa acordou ao ser beijada pelo príncipe. Verdadeiro ou falso? Sexta questão. Pinte os quadros com os adjetivos que podem ser atribuídos à rainha. A gente já sabe que adjetivo é aquela palavrinha que dá qualidade ao substantivo. Se eu digo a menina é bonita, então bonita é o adjetivo, porque bonita é uma qualidade da menina, certo? A gente já viu isso na aula de adjetivo, né? Todo mundo já sabe. Então tem assim, maldosa, invejosa, carinhosa, bondosa, alegre e enfurecida. Vocês vão pintar apenas as qualidades que são correspondentes à rainha, tá? Só o que é correspondente à rainha. Sétimo, o que a madrasta usou para enfeitiçar a Branca de Neve? Marque um X. Um sapatinho de cristal? Uma espada de caçador? Uma maçã envenenada? Ou um espelho mágico? O que foi que ela usou para enfeitiçar Branca de Neve?
Nono, na leitura 1, né, na história da Branca de Neve, na primeira página, você leu o Conto de Fadas, A Bela Adormecida. Perdão, na primeira leitura que a gente fez lá atrás do livro, no livro que a gente leu sobre a Bela Adormecida. Retorne à leitura dele e responda as seguintes questões. Então, vocês vão ter que voltar para a página onde está a Bela Adormecida, certo? Vão ter que voltar lá na leitura da Bela Adormecida e vão responder as questões. A leitura da Bela Adormecida é na página 167, tá? A Bela Adormecida está na página... A Bela Adormecida está na página 167. Vocês vão voltar lá na leitura da página 167 e vão responder a nona questão. A letra A, onde ele diz: o que o conto da Bela Adormecida tem em comum com o Cordel da Branca de Neve? O que essas histórias têm em comum? Elas se parecem em quê? O que foi que aconteceu nas duas histórias que são parecidas? Letra B. Em relação à estrutura dos dois textos, qual é a principal diferença entre eles? Eles foram escritos iguais? A história da Bela Adormecida foi escrita da mesma forma que foi escrita a história da Branca de Neve? E aí vocês vão responder sim, por quê? Não, por quê, tá? Vão colocar a resposta que vocês acham que está correta. A gente vem para a página 184. Então, na página 184, ele coloca um trechozinho antes da leitura. Nesse trecho, ele diz: nascido em São Paulo, Antônio Prata é escritor e roteirista de cinema e TV. Ele tem alguns livros publicados, entre eles Felizes Quase Sempre, do qual foi retirado o trecho que você vai ler na página seguinte. Então, aqui, ele bota a capa do livro e tem Felizes Quase Sempre, que foi o livro desse autor que a gente falou acima. Logo em seguida, ele pergunta: pela expressão facial das personagens, que é o que está aqui ó, na carroça, como elas parecem estar se sentindo? Felizes, chateadas ou bravas? Aí você vai olhar o rostinho de quem está aqui na carroça e vai dizer para você, elas parecem felizes, chateadas ou bravas, tá? Depois ele pergunta: por que elas estão assim? Aí depois que você marcar, você vai responder por que elas estão assim. Segundo, o que você imagina que acontece na história Felizes Quase Sempre? O que você imagina que vai acontecer nessa história Felizes Quase Sempre? O que será que vai acontecer? Aí você vai usar a sua imaginação, vai pensar e vai colocar aqui, tá? Página 185, aí tem leitura 2. Aí você vai ler o trecho de um texto retirado do livro Felizes Quase Sempre, que faz uma brincadeira com alguns contos de fadas. Aí ele colocou só um trecho do livro, aqui, ó, da história, Felizes Quase Sempre, onde ele diz assim: era uma vez um bando de gente que viveu feliz quase sempre. Ah, eles nunca vão esquecer o primeiro dia em que viveram felizes quase sempre. E assim ele continua contando, mas eu não vou ler tudo, porque vocês têm que ler o texto, né? Na página 186, ele continua contando a história, tá? Dos Felizes Quase Sempre. Vocês vão continuar a leitura. E aí, na página 187, ele colocou o estudo do texto. O que é o estudo do texto? É a interpretação. Então, ele vai perguntar: o que você havia imaginado sobre a história se confirmou? O que você tinha pensado sobre o que teria acontecido em Felizes Quase Sempre? Foi o que aconteceu na história? Sim ou não? Comente. Aí você vai dizer sim, ou então você vai dizer não. Por quê? Por que não foi igual, ou por que foi igual, ou por que foi parecido, ou por que não foi parecido. Segundo, qual expressão conhecida para começar os contos de fadas foi empregada pelo autor para dar início a esse conto parodiado? Aí você vai ler qual é a expressão. Lembra que na aula que eu dei sobre conto de fadas, eu disse para vocês que geralmente o conto de fadas começava com uma frase, lembra? Como era essa frase que geralmente os contos de fadas começavam? Então vocês vão colocar aqui na questão 2. Questão 3. Essa história faz referência
há várias personagens de contos de fadas. Quais são elas? Aí você vai olhar quais são os personagens que fazem parte do conto de fadas, que estão nessa história felizes quase sempre. Aí vocês vão relatar que personagens são esses, ok? Quarta questão. Nessa história, as situações que costumam desagradar a maioria das pessoas deixam as personagens felizes. Que situações são essas? Você vai olhar no texto quais são as situações que acontecem nele que costumam deixar as pessoas que costumam desagradar a maioria das pessoas. Quando desagrada é algo que a gente não gosta. Então, no texto, quais são as situações que acontecem que costumam desagradar as pessoas, que costumam não ser legais para as pessoas? Aí vocês vão olhar e vão relatar na letra A da quarta questão. E na letra B, ele diz, em sua opinião, por que os personagens ficaram felizes? Aí você vai dizer, na minha opinião, os personagens ficaram felizes por isso, isso, isso e isso. Cada um tem uma opinião diferente. Lembrando que ele está perguntando na sua opinião. Então, você tem que dar a sua opinião, certo? Quinto, releia o trecho a seguir. Acordaram ao lado dos seus amados e amadas, ainda com um tiquinho de sono. Saltaram da cama meio mal-humorados e abriram a janela do quarto lá no alto do castelo. Tem um trechozinho que está sublinhado. O que é sublinhado, gente? Sublinhado é passar o traço embaixo, tá? Vocês vão ver que nesse pequeno trecho tem uma partezinha que está sublinhada. Então, ele vai colocar assim. Sublinhe no trecho o adjetivo utilizado para caracterizar as personagens acordaram. Perdão, o trecho não está sublinhado não, tá, gente? Desculpa, vocês é que vão ter que sublinhar. Me desculpe. Vocês vão sublinhar no trecho que está aqui, né, separadozinho, qual é o adjetivo que está caracterizando aonde diz assim, as personagens acordaram. Então, você vai olhar essa parte onde está falando que as personagens acordaram e qual é o adjetivo que está completando essa frase, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos para a página 188, que é a nossa última página da atividade. Questão 6. O texto que você acabou de ler é um conto parodiado. Isto é, um texto que imita outro com o objetivo de provocar humor. Então, parodiado é um texto que imita o outro, mas com o objetivo de provocar humor. O humor é fazer a gente rir, tá? Uma coisa engraçada. Letra A. Para escrever esse conto, o autor, aí tem primeira opção, usou personagens conhecidas para criar uma nova história, ou ele criou novos personagens, mas manteve a mesma história. Aí você vai olhar. Ele utilizou os personagens da história anterior, ou ele criou outros personagens? Letra B. Qual é a música original cantada pelos anões na versão mais conhecida do Conto de Fadas, do qual são personagens? Qual era a música que os 7 anões cantava na história de Branca de Neve, a história real? Aí vocês vão olhar, vão pensar, né, para se lembrar. Ou então vou perguntar à mamãe qual era a música que cantava e vão responder a questão. Letra C. Agora, sublinhe no texto a canção apresentada no conto parodiado. Então, vocês vão olhar lá na história qual foi a canção que foi apresentada na história, que não é a canção que é do Conto de Fadas mesmo, não é outra canção. Então, vocês vão sublinhar. Sublinhar, que a Ju já falou que é passar o traço embaixo, certo? Depois disso, na letra D, ele diz: de que forma o humor é empregado nesse texto? Copie um trecho que confirme sua resposta. Então, qual é a parte do texto que ele está utilizando o humor? Ou seja, uma maneira engraçada de contar. Aí você vai, procurar essa parte e vai copiar aqui nas linhas a parte onde está falando
em relação a isso, né? Onde ele está utilizando o humor para relatar aquele trecho. E o sétimo, ele diz: o conto de fadas A Bela Adormecida, lido anteriormente, termina com os personagens sendo felizes para sempre. E como termina a história que você acabou de ler? Aí você vai olhar como foi que a história que você acabou de ler terminou e vai colocar aqui. E na oitava questão, que é a última, ele diz: o que você achou desse conto parodiado? Comente suas impressões com os colegas. Então você vai escrever o que você achou e vai comentar com o papai, com a mamãe, ou então com os coleguinhas pelo WhatsApp, tá, gente? E assim que a Gil finalizou a aula, nossa aula de hoje foi diferente. Eu achei legal utilizar o livro dessa vez para fazer a aula de interpretação de texto, para vocês entenderem melhor. Mas aí qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Tia Gil no privado, tá? Beijo!